Olá, amigos do Mundo Áfia. Começamos o 40º programa Notícias Áfia, que traz para você as coisas do futebol mundial e as novidades da Áfia, a maior entidade de futebol master do mundo. Vamos às manchetes! Brasil brasileiro tem Inter e Mengão vencendo e levando a decisão para o próximo domingo no Maraca. Sinal vermelho para o Vascão no Z4. O craque Áfia da semana é o zagueiro Rogério Pinheiro, que começou no Botafogo e rodou por vários grandes clubes brasileiros, como São Paulo, Vasco, Atlético Mineiro, Fluminense e Portuguesa. E ainda foi um dos pioneiros brazucas no futebol da Coreia do Sul. Áfia na Europa conta que a Inter de Milão é a nova líder do caute italiano. A Atlético de Madrid mantém 5 pontos de vantagem no espanhol. City passeia contra o Tottenham de Mourinho. E na terrinha, o Leão de Alvalade pode abrir 10 pontos de diferença no jogo de hoje. Às 5 da bola, Diego Costa na mira do Verdão. França quer Zidane na Copa do Mundo do Catar. Sampaoli com os dias contados no Galo Mineiro. Alaba troca o Bayern pelo Real Madrid e uma cifra milionária. Volta da Champions League. Barça, PSG e Porto e Juve são os grandes confrontos. E para fechar o programa, a histórica Salvador, dos baianos Encantos e Axé, que se prepara para receber mais uma Copa Áfia em 2021. E antes de começar o programa, quero fazer um convite especial para você. Nessa sexta-feira teremos o 6º capítulo do seriado Templos do Mundo Áfia. Desta feita vamos falar da Arena Pernambuco, que foi palco de Copa do Mundo e de 2 edições da Áfia. A terceira será nesse ano de 2021. Vamos ao aperitivo! Brasil brasileiro traz para você a eletrizante 36ª rodada do Brasileirão. Faltam 2 para a gente conhecer quem será o campeão. Vamos falar do topo. Inter de Porto Alegre continua no topo, 69 pontos, e apesar do tropeço contra o Sport no Beira-Rio no meio de semana, venceu o Vasco em São Januário ontem, jogo extremamente polêmico, com pane do VAR e muitos outros ingredientes. Segundo lugar, Flamengo, 68 pontos, 1 ponto atrás. Venceu o Corinthians no Maracanã com gol do Gabigol. E o Flamengo sempre é o Flamengo na hora da decisão. Já não podemos falar isso do 3º lugar do Galo Mineiro, que mais uma vez titubeou na hora de decidir. Empatou com o Bahia e se afastou do título do Brasileirão. Em 4º lugar, nós temos o São Paulo, que ressurgiu das cinzas e venceu o Grêmio no Olímpico por 2-1 na estreia de Visoli. E com a lei do ex, o Luciano foi lá e cutucou o gol da vitória. Vamos ao 5º lugar, e o Fluminense joga hoje contra o Ceará e pode encostar em Atlético Mineiro e São Paulo, na briga pelas vagas diretas da Libertadores. Vamos falar sobre o 6º lugar, e foi o Palmeiras, que voltou a vencer em ritmo de treino, fez 3-0 no primeiro tempo e venceu o Fortaleza. Agora é a hora da zona da degola. O Botafogo já foi, o Curitiba já foi também, depois de perder para o Santos por 2-0. E agora nós temos Vasco, Goiás e Bahia. O Goiás está subindo, o Goiás venceu, o Vasco perdeu e o Bahia empatou. A diferença é que Vasco e Goiás, que tem uma diferença de 1 ponto, jogam a última rodada em São Januário. Muitas emoções na zona da degola. E agora, aquela hora que você fica esperando. A hora dos gols do Brasileirão.
craque AFA da semana, aquele que você convive nos hotéis onde a AFA organiza os seus eventos pelo mundo, é o zagueiro Rogério Pinheiro, que começou no Botafogo em 91, mas ficou conhecido na final do Brasileirão de 92, quando o Flamengo venceu o Botafogo. Depois o Rogério Pinheiro ganhou a Comebol ainda no Botafogo em 93, e em 94 foi contratado pelo São Paulo Futebol Clube, onde venceu o Rio São Paulo em 2001. Ele também teve passagens por Vasco e Fluminense. Depois ele foi um dos pioneiros brasileiros a irem à Coreia do Sul, onde ficou por 6 anos. Uma curiosidade do Rogério Pinheiro: quando ele voltou aos 36 anos, em 2009 para o Brasil, ele voltou para o Figueirense. O treinador era o Pintado, seu companheiro de clube. E aí, nos exames médicos, ele foi barrado e obrigado a aposentar com 36 anos. Vamos aos gols do zagueiro Rogério Pinheiro. A AFA na Europa conta para você o que aconteceu no velho continente nesse final de semana. Campeonato Português. O Sporting joga hoje contra o Passos Ferreira e pode abrir 10 pontos. Porto empatou no clássico contra o Boa Vista, 2-2, ficou para trás. E o JJ e o Benfica mais uma vez tropeçaram. 1-1 contra o Moreirense. O elenco milionário do Benfica não consegue acertar. E hoje está fora da zona de classificação para as ligas europeias. Olho, JJ corre risco no Benfica. No espanhol, o Atlético de Madrid continua na liderança. Venceu por 2-1 Granada fora de casa e viu o segundo colocado a 5 pontos dele, o Real Madrid, que também venceu por 2-0 com gols de Benzema e Kroos. O destaque da rodada ficou para a goleada do Barcelona, terceiro colocado, com um show de Messi, que fez 2 gols e 1 assistência, e ótima atuação do português Trincão, que também fez 2 gols. Vamos ao italiano, porque tem mudança no italiano. O Milan perdeu para o Spezia por 2-0 e perdeu a liderança para o primo indigesto, a Inter de Milão, que venceu a Lazio por 3-1, com show de gols de Lukaku e Lautaro Martinez, e assumiu a ponta com 1 ponto de diferença. Eram 20 rodadas em que o Milan liderava o campeonato italiano. A Roma também está em terceiro lugar após vitória no final de semana, e a Juve perdeu para o Napoli por 1-0. E na Premier League, o City atropelou o Tottenham e as esperanças do português José Mourinho. 3-0 fora o baile. Tivemos também o empate do Manchester United, que deixou o City 7 pontos na frente. Tivemos mais uma derrota do Liverpool, dessa vez para o Leicester, a goleada do Arsenal, e o inglês se encaminha para mais um título de Pep Guardiola. Às 5 da bola, quero trazer para você as quentinhas do futebol. Primeira delas é que o Diego Costa, atacante que se naturalizou espanhol, está na mira do Verdão. Parece que a Leila quer fazer uma gracinha aí para o Palmeiras. O jogador é tarimbado, experiente, venceu no Campeonato Europeu e seria um grande trunfo do Palmeiras. Vamos falar agora da segunda. Zinedine Zidane, convocado pelo exército francês para a Copa do Mundo de 22. Os dirigentes da Federação Francesa de Futebol querem porque querem o Zidane comandando a esquadra francesa. Inclusive, já enviaram uma solicitação ao Real Madrid. Seria algo inédito no futebol mundial. Um treinador de um clube profissional do tamanho do Real Madrid dirigindo uma seleção durante a Copa do Mundo. Vamos à terceira
E acho que essa todo mundo já está sabendo. Sampaoli e Galo Mineiro, o casamento está acabando. Sampaoli chegou pedindo muito, exigindo muito, se desgastou com a diretoria e não está trazendo os resultados dentro de campo, principalmente nos jogos decisivos. A torcida perdeu a paciência e acredito que pode até pintar Renato Gaúcho na cidade do Galo. Vamos à quarta. O Alaba, aquele zagueiro excepcional do Bayern de Munique, né, que ficou famoso na Champions e nos títulos do Bayern ao longo desses anos, está chegando para reforçar o Real Madrid e vai ganhar uma quantia milionária. O contrato é de 11 milhões de euros por ano. Pô, nada mal, hein? Vamos lá para a quinta. Vamos falar sobre a volta da Champions League. Que saudade! Volta essa semana, teremos jogos terça e quarta. Os principais jogos são Barça e PSG. Seria o reencontro do Neymar contra o seu ex-clube, mas infelizmente o Neymar está vetado pelo departamento médico e não vai participar. O outro jogo que é muito interessante é o Porto contra a Juve, o nosso Cristiano Ronaldo jogando contra a pátria portuguesa. E antes de mostrar a maravilhosa Salvador dos baianos, encantos e axé, eu vou pedir para você não se esquecer do meu convite de sexta-feira para assistir o 6º capítulo dos Templos do Mundo Áfia. Agradecer aos nossos parceiros que retransmitem os nossos programas. Desejar uma ótima semana, que você fique com Deus e curta a Bahia de Todos os Santos. Curta o seu sonho, viva a sua paixão!